Fala devs, hoje é mais um vídeo da série onde a gente está construindo essa aplicação em React e a gente já fez muita coisa, a gente praticamente já está no final da aplicação. Vou mostrar para vocês como é que está ficando a aplicação que a gente já construiu até agora. Esse daqui é o projeto final, então isso é como a nossa aplicação deve ficar e eu vou mostrar o que a gente já desenvolveu até agora. Até agora o que a gente já fez foi criar todos os componentes no React. A gente já está excluindo os comentários, assim como a gente está cadastrando um comentário novo. E o que a gente vai fazer na aula de hoje é trabalhar com componentes externos. Aqui, por exemplo, essa é a data da nossa aplicação atual. Já no nosso projeto final, a gente está utilizando um plugin que é como se fosse uma aplicação que outra pessoa desenvolveu para formatar a nossa data. E a gente também está utilizando um projeto que foi desenvolvido para outra pessoa para fazer esse controle, que é para vir aqui mostrar esse modal, dizendo que um comentário foi adicionado com sucesso. Assim como a gente, quando a gente quer excluir um comentário, ele pergunta se a gente tem certeza que quer excluir ou não. Quando a gente exclui, a gente dá um alerta. E quando a gente não quer excluir, ele pega e dá outro alerta. Então, esses dois recursos não fomos nós que desenvolvemos, a gente pegou um projeto que já existe, instalou esse projeto no nosso projeto do React, e a partir disso a gente está utilizando. Isso é algo muito comum de se fazer quando você está trabalhando com React. Inclusive, é uma das vantagens. Então, ao invés de ter que desenvolver isso, que daria um certo trabalho e levaria tempo da equipe para desenvolver, a gente somente pega um projeto que já está pronto e somente utiliza esse projeto, ao invés de ter que recriar. Inclusive, na empresa onde eu trabalho hoje, a gente também utiliza esses dois projetos, tanto esse projeto para formatar a data, quanto esse projeto para mostrar esses alertas. Então, beleza. E para você que ainda não me conhece, que esse é o primeiro vídeo que você está vendo, eu me chamo Jonathan Jorge, atualmente eu moro e trabalho na Irlanda como desenvolvedor de software full stack e eu trabalho com programação há 10 anos. E agora vamos abrir o nosso Visual Studio Code para a gente começar a trabalhar no nosso projeto. Perfeito. Com Visual Studio Code aberto, eu vou mandar abrir a pasta do nosso projeto, que é esse React Comment App. Aqui no nosso terminal, vou dar um clear e eu vou navegar para a pasta onde o nosso projeto React está, que é essa pasta chamada My Comment App, cd My Comment App, e eu vou dar um npm start para ele inicializar o nosso projeto. E eu vou começar pelo plugin que vai mostrar aqueles alertas. Então vou vir aqui no site do npm, onde fica basicamente todos os pacotes, que são todos esses projetos que a gente pode utilizar. Vou vir aqui no search, o site é npmjs.com, vou digitar switch alert 2, que é aquele projeto com aqueles alertas. Então se a gente vem aqui, ele achou o switch alert 2. E aqui mostra algumas informações. Na última semana, esse projeto ele foi baixado 370 mil vezes. Então daí você tira que é um projeto bem utilizado. Então 370 mil pessoas. Então 370 mil pessoas nessa semana baixaram e utilizaram esse projeto no projeto deles. E se a gente clicar aqui em instalação, ele mostra pra gente como a gente pode instalar, que é somente dando npm install switch alert 2, que é o que a gente vai fazer. Então eu vou vir aqui, vou parar o meu projeto e eu vou digitar aquele comando npm install switch alert 2. Isso pode levar algum tempo, então vamos aguardar. Então beleza, ele terminou de instalar e o nosso Visual Studio Code está falando que 2 arquivos foram alterados. Então vou clicar aqui para ver quais foram esses arquivos. O primeiro é o package.json, que ele é o arquivo que tem todas as dependências desse nosso projeto, incluindo esses projetos externos, porque eles são uma dependência, que caso contrário, sem eles, a nossa aplicação não vai funcionar mais como deveria. E o que ele fez foi adicionar uma linha, falando que agora a gente tem uma dependência, que é o switch alert 2, e aqui a versão desse switch alert, e ele também atualizou o package lock.json, e aqui ele também incluiu o projeto que a gente acabou de instalar. Então o que eu vou fazer agora vai ser fechar esses dois carinhas.
Vou dar um npm start novamente para a gente colocar o nosso projeto para rodar. Beleza, o nosso projeto já está rodando. Eu vou voltar lá na pasta do... Eu vou voltar lá no site do Switch Alert, porque aqui ele já tem para a gente alguns tutoriais. Então, se eu volto aqui e clico em Examples, ele mostra para a gente uma mensagem básica, por exemplo, e ele mostra como a gente consegue mostrar essa mensagem básica. Então, se eu clico aqui, aí ele pega e mostra para a gente como que esse alerta vai funcionar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser copiar, porque a gente vai ter uma mensagem básica que é quando um usuário adicionar um novo comentário, a única coisa que a gente quer fazer é falar para ele que o comentário foi adicionado. Então, vou copiar esse código, vou lá no nosso app.js, vou procurar um método que ele é chamado quando o comentário ele é adicionado, que é o addComment. Então, vou vir aqui, tá aqui o addComment. O que a gente faz é pegar os dados do novo comentário, atualizar o nosso state. Então, depois que o nosso state for atualizado, o que eu vou querer fazer é mostrar aquele alerta e eu vou mudar a mensagem aqui. O comentário foi adicionado com sucesso. Vamos ver se a nossa aplicação vai funcionar. Então, salvei. Se eu voltar aqui, ele está dando um erro, está falando que o SWAL não foi definido. E o SWAL, nesse caso, é o projeto que a gente instalou. Porém, não adianta a gente somente tentar utilizar o projeto. A gente tem que importar esse projeto da mesma forma que quando a gente vai trabalhar com componente, a gente cria o componente e a gente chama esse componente para poder utilizar. Então, eu vou vir aqui no topo e eu vou dar um import SWAL from, e aqui o nome daquele projeto que a gente instalou, Switch Alert 2. Perfeito, vamos ver se agora o erro vai parar de mostrar. O erro parou de mostrar e eu vou tentar adicionar um comentário para ver se ele vai funcionar ou não. Ele deu para a gente, o comentário foi adicionado com sucesso. Então, vocês viram como é bem simples instalar um projeto e utilizar. Porém, dá para a gente fazer mais algumas coisas nesse carinha. Eu sei que esse Fire ele pode receber 3 parâmetros. Um é um título, o primeiro parâmetro, que é esse que a gente está passando. O segundo é outra mensagem, caso a gente tenha outra mensagem. E o terceiro é o ícone daquela mensagem. Então, se eu vim aqui e colocar texto, e aqui no ícone eu vou colocar success. Porque basicamente ele pode receber vários tipos de ícones. E nesse caso aqui a gente colocou success. Então, se eu vim aqui e adicionar outro comentário, olha só o que ele mostrou. Ele mostrou esse ícone aqui, que é um ícone de sucesso, que quer dizer que essa operação foi bem sucedida. Ele mostrou o título da mensagem e ele mostrou esse texto, porém a gente não precisa desse texto, então vou deixar o texto em branco e eu vou deixar somente o ícone, que é esse ícone de sucesso, que eu acho que é mais legal do que deixar somente uma mensagem. Então, mais uma vez, ficou assim. Comentário foi adicionado com sucesso, a pessoa pode clicar em OK. Agora, o próximo alerta que a gente vai implementar é um alerta para perguntar se a pessoa realmente quer excluir esse comentário. Então, vou vir bem aqui no Switch Alert e a gente vai procurar esse exemplo. Então, tem aqui ó, um título com texto abaixo. Então, tá aqui, o ícone foi um ícone de pergunta, tá aqui o título e tá aqui o texto, que é basicamente a mesma coisa que a gente fez, porém, o ícone que a gente utilizou foi o success. Tem um ícone aqui para quando algo der errado. Aí o ícone que ele utilizou aqui foi o erro. E ele chamou ele de uma forma diferente. Ele passou um objeto. E se eu continuar descendo, tem esse exemplo que é um diálogo com 3 botões. Então se eu clicar aqui, o título é Do you want to save the changes? Aí a pessoa pode clicar em Save, Don't Save ou Cancel. E é esse o que a gente vai utilizar. Que a gente vai perguntar, você realmente quer excluir essa pergunta? Que é a mesma coisa que a gente faz aqui no nosso projeto final, quando a pessoa clica. Então, você tem certeza que quer excluir esse comentário? Então, vou copiar esse código. Vou lá no nosso método que deleta um comentário. Então, vamos procurar. Que é esse cara aqui chamado delete comment. Então, o que a gente vai fazer agora é, antes de chamar o delete comment, a gente vai chamar aquela caixa e dependendo da decisão do usuário, a gente vai ver se a gente vai excluir ou não esse comentário. Então, para ficar mais organizado, eu vou criar uma função nova.
Eu vou chamar aqui de delete comment alert. E a gente também vai precisar receber o comentário, assim como a gente estava recebendo aqui embaixo. E aqui está o corpo da nossa função. E eu vou simplesmente colar aquele código que a gente fez. E aqui no title eu vou mudar. Eu vou perguntar: você realmente quer excluir esse comentário? E nesse caso, ele está mostrando 3 botões e a gente não precisa, a gente só precisa de um botão de sim ou de não. Então aqui onde estava mostrando, ó, show cancel button, a gente não vai precisar desse cancel button, a gente somente vai precisar do deny button, que é quando a pessoa falar que não quer, e também do confirm button, que é quando ela falar que quer. Então o texto do confirm button é sim, eu tenho certeza. E do deny button é não, eu mudei de ideia. E a gente também pode passar aqui um atributo chamado icon, se a gente quiser. E o icon que a gente vai passar vai ser um question, que vai ser uma pergunta. E aqui embaixo, o que a gente tem? A gente dispara esse alerta, e quando a pessoa responder, esse alerta ele entra dentro desse then, e a partir daqui, o que ele está fazendo? Se a pessoa tiver clicado em sim, aí ele está dando outro alerta, falando que foi salvo, e se a pessoa clicar em não, se o is denied for true, ele vai dar outro alerta falando que as alterações não foram salvas. E vamos testar esse método. E vamos testar agora esse método que a gente criou. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é, ao invés de chamar esse método delete comment que a gente estava chamando, a gente vai passar a chamar esse delete comment alert. Então, vou procurar onde a gente estava passando ele. Era bem aqui, ó, on delete comment. Então, ao invés de chamar ele, a gente vai chamar o this delete comment alert para mostrar aquele nosso alerta e a partir daí a gente tomar uma decisão. Então, se a gente vem aqui no nosso projeto e clicar para excluir um comentário, agora ele está fazendo aquela pergunta: você realmente quer excluir esse comentário? Se eu clicar sim, eu tenho certeza. Aí ele está dando aquele alerta falando saved. E se a gente clicar em não, eu mudei de ideia. Aí ele está falando que as alterações não foram salvas. E o que a gente vai precisar fazer agora é chamar aquele método delete comment, caso a pessoa fale que sim, que ela tem certeza que quer excluir. Porque atualmente a gente não está excluindo, a gente só está mostrando uma mensagem. Então o que a gente vai fazer aqui vai ser basicamente dar um this.delete comment e nesse delete comment a gente vai passar para ele o comentário que a gente está recebendo como parâmetro, que a gente está recebendo aqui embaixo, que é o comentário que deve ser excluído. Então quer dizer que ele vai mostrar a mensagem se a pessoa confirmar, se esse result.isConfirmed, se ele for true, a gente vai excluir esse comentário do state e depois a gente vai dar uma mensagem. Então a mensagem vai ser: o comentário foi resolvido, resolvido não, excluído com sucesso. E se caso a pessoa mude de ideia e ela clique naquele botão de que ela mudou de ideia e que ela não quer excluir o comentário, eu vou dar outra mensagem que vai ser: fique tranquilo, nada foi excluído. Vamos ver. Então, se eu vim aqui, a gente está mostrando a nossa pergunta. Se eu falar que sim, ele excluiu o nosso comentário e ele deu essa segunda mensagem. Se eu vim aqui e falar que não, que a gente mudou de ideia, ele está dando aquela outra alerta que a gente implementou. Então, vou vir aqui e vou excluir esses dois. Beleza, agora a gente não tem mais nenhum comentário. Se a gente vir aqui, cadastrar um novo comentário, ele está dando outro alerta, falando que foi incluído com sucesso. E a gente também pode excluir esse comentário se a gente quiser. Então, vou atualizar minha página para ele voltar aqueles dois comentários que são cadastrados no código aqui, que a gente sempre carrega eles junto com a página. E agora com o nosso plugin de alerta, que é esse projeto de alerta, a gente instalou ele e a gente já implementou tudo o que tinha para implementar. A gente vai implementar outro projeto que é para formatar a nossa data, porque está mostrando uma data bem estranha. E o nome desse projeto que a gente vai instalar, então a gente volta lá no npmjs.com. Esse projeto se chama datefns
E ele é um projeto para trabalhar com data e ele é muito utilizado. Então, se a gente vem aqui, ó, na última semana ele teve 12 milhões de downloads. E se você se lembra, aquele plugin de alerta ele teve 370 mil. Então, esse plugin aqui ele é um plugin muito conhecido. E vamos descer aqui para a gente ver como é que a gente instala. Ele está falando aqui, ó, que para a gente instalar ele, a gente simplesmente precisa rodar um comando npm install date -fns e é muito parecido, porque para instalar o switch alert a gente deu o date, a gente deu npm install switch alert 2. Então, vou voltar aqui, vou abrir o nosso terminal, vou parar o nosso projeto mais uma vez e vou dar npm install date -fns. Não precisa daquele "-save" que mostrou lá. E mais uma vez pode levar um tempo para instalar, então vamos aguardar. Perfeito. O projeto date-fns foi instalado. Então vou dar um clear e eu vou rodar o nosso projeto novamente, npm start. E vamos voltar lá para o site dele. Então perfeito, agora que a gente instalou, eu vou vir aqui, eu vou no site deles para a gente ver como é que utiliza. Então tem aqui ó, docs, que é de documentação, cdatefns.org, para mais detalhes. Então cliquei naquele site, que é o datefns.org, e aqui para a gente ele deu alguns exemplos. Aí primeiro ele está importando as classes que a gente quer utilizar do datefns, e tem 3 exemplos. Tem esse daqui, que é um format que ele simplesmente formata uma data, e tem esse cara aqui chamado format relative, que ele mostra um padrão mais legal, e é um padrão que eu gosto, que ele pega e fala assim, foi hoje há 3 minutos, foi ontem às 10 horas. Então é um tipo mais dinâmico e é o que a gente vai utilizar. Então, para utilizar ele, a única coisa que a gente precisa fazer é chamar o format relative que a gente está importando aqui, passar a data que a gente quer formatar e passar um segundo parâmetro, que é a data em que ele vai fazer essa relação, que nesse caso ele está passando o objeto atual. Então, vamos fazer isso. Então, vou vir aqui. A gente precisa ir no nosso código, que ele está mostrando a nossa data, que nesse caso é o nosso component. Vou dar aqui um import, passar um objeto, format relative from date fns, que a gente está fazendo exatamente o que ele está fazendo aqui. E agora a gente vai chamar esse nosso método. Então, o que a gente vai fazer é excluir esse toString, porque ele de fato está esperando que a gente dê para ele um objeto do JavaScript. Como vocês podem ver aqui, tem um new date aqui. Então, vou chamar aquele método format relative. Eu vou pedir para ele formatar essa data que a gente está recebendo, que é a data que o comentário foi incluído. E eu vou pedir para ele formatar ela usando como base a data de hoje, que é exatamente a mesma coisa que tem nesse exemplo. Ele pediu para formatar essa data e para ele formatar ela relativamente com essa data daqui. Por isso que ele está falando last Friday at 7h26 da noite. Então vamos voltar lá no nosso React. E olha só o que ele está fazendo. Agora ele já começou a formatar a nossa data. Ele está falando que esse comentário foi adicionado hoje às 3h42. Porém, o que está acontecendo é que está em inglês essa formatação. E se a gente vem aqui no nosso projeto final, ele está mostrando a mesma mensagem, porém é em português. Então, se a gente volta lá na documentação, tem esse 18N, que é relativo à internacionalização. Então, a gente consegue... Então, eles também dão um suporte para a gente internacionalizar essa data, que é para mostrar em vários idiomas. Então, se eu clicar aqui, ele está dando um exemplo mostrando a data em 2 idiomas diferentes. Um, eu acho que é espanhol, e o outro é provavelmente russo. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é passar um parâmetro a mais, que é um objeto, passar um atributo chamado locale e passar para ele a localização que a gente está importando aqui nesse datefns locale. Então, quando ele passou espanhol, aí ele pegou e formatou para esse valor. E quando ele passou russo, ele foi e formatou a nossa data para russo. Então, a partir daí você vê quão é simples você criar uma plataforma com vários idiomas. Pelo menos nessa questão de data é mais simples. Claro que se fosse para converter todo o texto do site aí,
já dá um pouco mais de trabalho, então bora fazer isso. A gente tem que importar o idioma português do Brasil, desse carinha chamado datefns_locale. Então eu vou vir aqui, import, passar um objeto vazio, from datefns_locale, que é o que ele está falando para a gente fazer aqui. E aqui dentro a gente vai passar a localização que a gente quer. Nesse caso vai ser um objeto chamado ptbr. E esse objeto existe dentro do locale. Então, se eu clico dentro desse locale, dá para a gente ver as coisas que tem. Ó. Tem vários idiomas. AF, ARMA, RSA, DAETA. Aqui, inglês. E se a gente descesse, ou se a gente procurasse PT, BR, teria o nosso aqui, que é o nosso português do Brasil, porque tem português de outros países também, como Portugal, por exemplo. E o que a gente precisa fazer é vir aqui, onde a gente está chamando esse nosso format relative e passar um novo parâmetro, que vai ser um objeto, que vai ter uma chave locale e o valor dele vai ser o objeto que a gente importou lá desse nosso locale. Então, eu vou vir aqui, depois desse date, vou dar um vírgula, vou passar um objeto, vou chamar ele de locale e vou passar essa classe que a gente está importando, que é esse ptbr. Vamos lá no nosso código para ver o que aconteceu. Perfeito, agora ele atualizou e ele está mostrando para a gente a data em português. Então, se eu vim aqui, adicionar outro comentário, ele está mostrando que esse foi hoje às 3h50, que é o horário de agora. Esse foi hoje às 3h42, que foi um tempo atrás. Então, se eu vim aqui... Pô. Aí ele já atualizou o horário, falando que foi hoje às 5h51. Então, só para a gente testar, eu vou vir aqui no nosso app.js e eu vou passar outra data aqui, vou passar uma data muito doida. É 2012-10. Vamos ver como é que ele vai formatar essa data nesse comentário. Aí ele pegou e falou que foi 10/1/2001. Então, praticamente já está funcionando a nossa aplicação e a gente abordou todos os recursos que essa aplicação final tinha quando a gente se comprometeu a criar ela no começo desse curso. E o que a gente vai fazer agora vai ser fazer o commit desses arquivos. Então, vou vir aqui no nosso terminal, vou dar um Ctrl+C, vamos ver quais foram os arquivos que foram alterados. A gente alterou o app.js para incluir o switch alert, que foram os alertas. Alteramos o comment component para incluir a formatação da data. No package.json teve duas alterações. Uma foi a inclusão da dependência datefns e outra foi a inclusão da dependência switch alert. E no package lock é a mesma coisa. Aqui o datefns e aqui o switch alert 2. Então, git add -a. Uma coisa que é importante mostrar para vocês é que esses projetos, de fato, a gente baixou ele quando instalou. Então, se eu vim aqui, se eu abrir a pasta Node Modules, que é a pasta onde fica as dependências do nosso projeto, se a gente vem aqui procurar, vou procurar pelo datefns primeiro. Então, se eu digitar datefns, tá aqui o projeto que ele instalou do datefns. Olha só um tanto de arquivos que ele tem. E se a gente digitar switch alert 2, switch alert 2, tá aqui o projeto do alerta e todas as classes que ele tem. Então, olha só um tanto de coisa que ele trouxe. A gente não precisou criar nada, só instalar. Então, perfeito. Deu um git add -a. Vou dar um clear. Agora eu vou dar um commit. E o que a gente fez foi instalado pacotes externos. Colocar aqui 2 pontos, switch alert 2 e datefns. Enter. Perfeito. A gente já fez o nosso commit. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. E a gente ainda não terminou o nosso projeto, ainda falta uma coisa que, no meu ponto de vista, é uma das coisas mais importantes,
que a gente tem que fazer nesse projeto e é o que a gente vai fazer na próxima aula. Espero que vocês tenham curtido. Eu quero que vocês deixem aí qual foi o maior desafio de você entender qual foi a coisa que praticamente não entrou na sua cabeça. Também, se você teve alguma dúvida, se tem alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem aprender programação. E se você também quiser me seguir lá no Instagram, pode seguir. Fiquem com Deus, beijão, até a próxima.